Agora são 11 horas e 17 minutos. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro já está aqui conosco para falar sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bom dia para você, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos, a voz da emoção da narração esportiva do esporte paraense. Bom dia, meu amigo. Pois é, Rômulo, obrigado pelo elogio, inclusive. Mas o assunto que tem tomado as notícias desde quando surgiu, né, a informação, e inclusive muito tem se falado principalmente da forma como foi feito o anúncio, né? Teve todo aquele plantão da Globo interrompendo a programação para falar sobre esse assunto. Claro que isso causa um impacto também com relação à notícia, mas a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso tem balançado as estruturas de Brasília. Pois é, meu amigo Ronaldo Santos. Acontece que esse é um assunto que, claro, domina as atenções da população brasileira atualmente, seja por aqueles que desejam a prisão do ex-presidente, seja pelos seus apoiadores. É fato que é um assunto, às vezes a gente até evita trazer costumeiramente, porque há uma repetição dessas circunstâncias. Há sempre alguém forçando um pouco mais a corda aqui, a corda acolá, e geram essas notícias, essas repercussões para um caso que, sabidamente, já temos um desfecho aqui dentro do Supremo Tribunal Federal. A tendência muito forte é que o ex-presidente seja condenado. O que se discute internamente no Supremo, na verdade, é o teor e como será essa dosimetria de pena, já que os elementos, na visão do próprio Supremo, ou pelo menos naquilo que se comenta nos bastidores do tribunal, é que há provas de que os fatos aconteceram naquelas circunstâncias que a Procuradoria-Geral da República impôs na sua peça acusatória. Agora, veja, Ronaldo, que diante dessas circunstâncias todas, muita gente está confundindo, dizendo que o presidente está preso preventivamente, que o ex-presidente está preso preventivamente, que já é uma pena antecipada, porque já se sabe que ele vai ser condenado, então já está se usando o processo de maneira ilegal para efetuar essa prisão. Não é muito por aí não, até porque aqui o que ficou bem claro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes está aí disponível, qualquer pessoa pode ter acesso na internet, e a gente, claro, tomou cuidado de lê-la. É bom lembrar que os pedidos são feitos pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Sempre que há alguma manifestação do ministro Alexandre de Moraes nesse sentido, em qualquer processo em geral, tem a provocação de um desses órgãos, que é da função de cada um deles. Então, o que foi noticiado é que o ex-presidente violou as medidas cautelares, violou algumas medidas cautelares que foram impostas a ele, por exemplo, da participação, da manifestação através de redes sociais. Enfim, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele narra uma série de eventos nas quais ele vai comunicando e vai avisando o que o ex-presidente poderia ou não fazer, e na visão do ministro, houve uma violação em razão da proibição de manifestação em redes sociais. É claro que não foi o próprio ex-presidente que se manifestou, foram seus filhos e apoiadores, e é muito difícil a gente entender que não haja uma falta de interesse, ou seja, aquilo que o ex-presidente fala, é claro que há um interesse público e seus apoiadores irão repercutir as suas manifestações, então não há como ex-presidente impedir que isso aconteça, no caso de se manifestar e isso viralizar em redes sociais. No entanto, Ronaldo, é dever do ex-presidente também, como a decisão definiu isso, evitar essas manifestações exatamente para que isso não ocorra, para que alguém que não há nenhuma ilegalidade nisso, pegue essas manifestações e transforme em palanque político, como foi feito no final de semana, manifestações aí pró-anistia, pró-ex-presidente. O presidente participou da live e, muito embora não tenha feito nenhum discurso contra ou a favor de alguma coisa, mas se manifestou, e aí, claro, isso foi repercutido para quem estava lá participando nas redes sociais posteriormente. Então, o ministro Alexandre de Moraes, na própria decisão, fala que a justiça
ela é cega, mas não é tola, ou seja, isso no entendimento dele foi uma burla à decisão que foi dada nesse último mês de julho, inclusive referendada pelos demais ministros na primeira turma. Então, Ronaldo, o que acontece aqui? Ao invés de efetuar a prisão do ex-presidente, a prisão preventiva, o ministro já havia decretado medidas cautelares de proibição de manifestação política em redes sociais, e aí as coisas foram aumentando o nível, o sarrafo foi subindo, e o ex-presidente aí foi, na última semana, imposto a ele a tornozeleira eletrônico, que gerou uma série de debates, e claro, tudo que envolve esse tema viraliza, isso se tornam defensores e opositores naqueles embates cruéis, aqueles embates ali horríveis, né, de argumentações. Agora, notem que o ministro Alexandre de Moraes não decretou prisão preventiva do ex-presidente, muito pelo contrário. A prisão domiciliar é uma das medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, não há prisão preventiva nesse momento, há uma determinação para que ele fique em casa, não se movimente fora daqueles limites ali, que havia uma diferença para a tornozeleira eletrônica, ele podia se movimentar, só não podia sair daqueles limites que a tornozeleira estabelece na decisão, mas agora ele vai ficar em casa até uma segunda ordem do ministro Alexandre de Moraes ou até o processo chegar ao fim. A previsão é que até outubro já tenha uma decisão final sobre esse caso e aí se decida a situação do ex-presidente. Mas aí, Ronaldo, olhando a decisão, é claro que aqui há um contexto político também, mas friamente falando, se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outro investigado fazendo as mesmas coisas, já estaria preso preventivamente com absoluta certeza. Eu posso dizer isso porque atuo na área criminal como advogado e vejo várias pessoas que, quando violam, por muito menos, são presas imediatamente. Então, aqui também há um cálculo político. O ministro não determinou a prisão preventiva exatamente porque isso talvez causaria um alvoroço aí político, um alvoroço há de considerar que é um ex-presidente da República, muito embora não haja essa diferença, todos são iguais perante a lei. Neste caso específico, um ex-presidente movimenta um contexto político. Isso também é levado em consideração nas decisões judiciais, principalmente aqui na mais alta corte de justiça do país. Então, o ministro, já ponderando também essas circunstâncias, determinou a prisão domiciliar e muito provavelmente assim ficará até o julgamento, a não ser que haja uma reviravolta, o ex-presidente cometa algum ato e decrete prisão preventiva, e aí sim ele vai a um presídio, mesmo no presídio terá condições especiais em razão de ter ocupado o cargo da presidência da República. Mas então, Ronaldo, o que fica nessa situação toda é que antes disso tudo, no Supremo Tribunal Federal, já se decidia pela prisão, mais uma prisão domiciliar do ex-presidente, ou seja, ele provavelmente vai ser condenado e a pena deve ser superior a 8 anos. Se ele for condenado, por exemplo, por todos os crimes com pena mínima, já dá por volta de 12 anos. Se for com pena máxima, mata por volta de 43. Independentemente, se todos os crimes forem, se ele for condenado por todos os crimes, com pena mínima, já é superior a 8 anos, então, em regra, o regime que ele vai cumprir já é o fechado. Então, até meio de julho ali, já havia uma articulação para, caso isso acontecesse, ele ficasse preso em regime domiciliar. Bom lembrar também que o ex-presidente tem problemas de saúde em razão daquela facada que ele levou, ele já tem, eu acho que acredito, 70 anos por volta disso, então algumas circunstâncias da prisão domiciliar também seriam passíveis de serem aplicadas ao ex-presidente, como qualquer cidadão que esteja nessas condições. Só que, em razão desse imbróglio todo, já há, então, na perspectiva do tribunal, no STF, a perspectiva de levar o presidente a um regime fechado em que não será na sua residência ou local em que ele indicar. Essa perspectiva, é claro, é hipótese, porque o julgamento vai se dar lá no meio do próximo semestre, então muita coisa pode acontecer, mas a fotografia deste momento é muito ruim para o ex-presidente, porque ele próprio sabe que será condenado, os próprios advogados aqui em Brasília já não têm essa expectativa de que ele seja absolvido. A questão é se após essa condenação ele vai ficar na sua própria residência ou vai ser endereçado a uma penitenciária, ainda que em condições especiais, mas a uma penitenciária. E isso, é claro, traz muita
complicação, traz muito debate aqui em Brasília, com certeza absoluta, isso ainda vai render muito. É claro que o nosso ouvinte, ele tenta, ou vai ficar pelo menos atento a um olhar mais crítico, não muito apaixonado por um lado ou por outro, para pegar os pormenores da notícia, e nós aqui vamos trazer o que é de mais relevante até a decisão final nesse caso. Meu amigo Ronaldo Santos. Claro que certamente vamos ficar observando todas as atualizações a respeito dessa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rômulo, muito obrigado e até a próxima semana. Forte abraço, até a próxima quarta, até mais. Até mais. Essa foi a coluna Conexão Brasília com o Rômulo Pinheiro e com o fechamento da coluna, a gente encerra aqui o nosso Estação CBN.